Ative e Desativado começando. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar minha querida amiga Catiúcia do Carmo. Olá, Joyce. Muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz, o coração aqui quentinho por participar desse projeto tão especial que é o Ativo e Desativado. Muito obrigada. Claro. Joyce, eu conheci o Senhor, eu era nova, jovem. Eu vim de uma família que a minha mãe, ela foi serva durante a juventude dela, mas infelizmente, por causa das dificuldades da vida, ela acabou deixando os caminhos do Senhor. Mas sabe aquela pessoa, Joyce, que nunca deixa de falar do Senhor? Sei. A minha mãe, ela não frequentava nenhuma igreja, mas tudo a minha mãe mencionava Deus. Minha mãe sempre falou que Jesus, ele tinha dado a vida dele como o único e verdadeiro Salvador. Sim. E que ele iria voltar um dia para nos buscar, que nós precisávamos estar preparadas e que ela não estava, porque ela não frequentava nenhuma igreja. Então a gente cresceu ouvindo isso. Sim. E eu me lembro que a minha avó, a mãe do meu pai, para mim até eu fico emocionada porque a minha avó partiu no ano passado. E ela era uma serva, Joyce. E todos os domingos, quando a gente ia pro almoço da família na casa da minha avó, a minha avó orava, sempre fazia uma oração, pedia a Deus para tocar no coração dos meus pais, para que as famílias fossem para a igreja. Então, assim, a minha avó, ela falava muito do Senhor. E um dia, a minha avó me chamou para ir no culto com ela. E eu fui. E eu me lembro que durante esse culto, no fim do culto, o pastor falava assim: quem hoje quer aceitar Jesus? Porque aceitar Jesus é você reconhecer que ele é o seu Salvador. E é você querer um lugar Sim. na eternidade. E eu falei, eu Sim. quero. Falei, vó, eu quero aceitar Jesus. E a minha avó falou assim, vai. E eu fui, só que, Joyce, eu achei que eu aceitar Jesus era assim. A gente fez ali aquela entrega e acabou. O seu nome tá para sempre no livro da vida. Mas você continua sendo a mesma pessoa e não é assim, né, Joyce? E a minha avó, ela não me pressionava. Então eu aceitei Jesus. Pra mim, eu agora era uma serva, mas nada na minha vida mudou. E eu continuei a mesma Catiúcia, eu tinha 16 anos. E aí eu me lembro que numa época, num carnaval na minha cidade, e já tinha se passado 6 meses, eu ia na igreja com ela uma vez ou outra. Joyce, eu tava em cima de um prédio, eu fui na casa de um amigo pra gente ver um trio. E eu subi naquele prédio e quando eu olhei, Joyce, para aquelas vidas ali em frente a um trio elétrico, dançando, com cervejas, Joyce, eu tive minha primeira experiência com o Senhor. O Senhor me mostrou um inferno. Uau. Gente, é uma coisa tão forte, mas ela me perguntou como eu conheci o Senhor, então eu não posso negar isso. Com certeza. Eu não conhecia dos dons espirituais, eu não tinha nem ouvido falar do Espírito Santo, eu tinha ouvido falar de Jesus. E eu olhei e eu vi aquela realidade, e Joyce, eu tive muito medo. E eu falei assim, isso aqui não tá certo. Eu não aceitei Jesus para continuar aqui. Uau. E eu desci, eu fui embora, e eu cheguei em casa e eu falei assim, mãe, como que eu viro uma serva de verdade? E a minha mãe falou, você tem que se dedicar, você tem que viver de uma vida de santidade, você tem que abrir mão das coisas do mundo. Sim. Não é de uma hora para outra, mas você tem que começar. E foi aí que eu comecei para a igreja. Ai, que lindo. E a gente, é engraçado, né, Joyce? Quando a gente conhece o primeiro amor, a gente quer mais. Sim. Eu acho que o Senhor me mostrou a realidade do que é aquilo, né, Joyce? Sim. E eu sei que é tão estranho, porque, por certo, muitos ouvintes fazem isso, vão pro carnaval, mas infelizmente a gente que é serva, a gente não tem parte com essas coisas. E a gente precisa entender isso. E eu acho que era isso que faltava. Eu acho que é como você disse, o Senhor, ele me viu, ele viu o meu desejo de ser serva, mas ele precisava mostrar pra mim que eu tinha que mudar. Sim. Você até me lembrou da parte na palavra que fala de Nicodemos, porque o Senhor fala, Jesus fala para ele do nascer de novo. Então acho que era isso que faltava na minha vida. É verdade. Não é à toa que ele pergunta, mas vai voltar eu pro ventre da minha mãe? Sim. Porque o que é nascer de novo? Mas Jesus estava explicando para ele o espiritual, né, Joyce? E era isso que faltava na minha vida. Sim. Eu não tinha mudado. Então havia um desejo,
Mas o Senhor precisava me mostrar. E como eu não tinha quem me levar, como eu disse, a minha mãe não ia para a igreja, meu pai não ia na igreja, as minhas irmãs eram pequenas, eu não tinha amigos que frequentavam a igreja. Então acho que o Senhor falou assim, não, eu vou mostrar para ela que aquilo ali não é o lugar que ela tem que estar. E eu me lembro que logo nessa época, 2 meses depois que eu estava indo para a igreja, eu sou da Igreja Cristã Maranata, não me preocupo com denominação, porque servimos o mesmo Deus. É verdade. Mas eu lembro que eu comecei nos cultos e foi quando eu conheci o Tiago. Uau. Eu conheci o Tiago na casa de uma amiga. E a gente começou a se ver. Só que aí entra outra parte da minha vida, Joyce, que é a minha próxima experiência com o Senhor. O Tiago, ele participava da maçonaria, então era um oposto, né? E eu me lembro, a gente já tinha 3 meses juntos, vendo. Foi quando ele tomou a decisão de conhecer meus pais para me pedir em namoro oficialmente. E depois daquela noite, quando ele saiu, a minha mãe falou assim, filha, maçonaria é complicado. E eu falei, mas como assim, mãe? E ele, a maçonaria, ela é completamente o oposto daquilo que é a vida do cristão. E você tá na igreja, você começou, você deu o primeiro passo. E você se envolveu com uma pessoa que tá num oposto. Então, pra mim, foi uma surpresa, né? E eu lembro que eu perguntei a ela, Joyce, eu falei, o que eu faço? Ela falou, filha, você só tem 2 escolhas. Ou você termina, né? Porque ele vai querer te levar pra maçonaria, ou só muita oração pra tirar ele dali. Sim. E aí? Só que essa palavra dela, sabe quando a palavra fala, a Bíblia fala do poder da palavra. Sim. E a minha mãe falou aquilo com tanta propriedade, gente, com tanta certeza de que se você orar, o Senhor vai te ouvir, que eu entrei no meu quarto e falei, não, então eu vou orar. Porque eu gosto do Tiago. Estava apaixonada. Sim. E eu falei, eu vou madrugar. Porque eu tinha ouvido na igreja, irmãos, né? Ouvintes, eu tinha ouvido uma mensagem que o pastor falava que há anjos que trabalham só na madrugada. Sério? E aquilo chamou a minha atenção. Eu falei, eu quero essa oração, eu quero orar de madrugada. E aí eu fiquei sabendo que a Maranata tinha uns cultos às 6 da manhã, 15 minutos, Joyce. Pois eu ia todo dia. Com um clamor só. Tira o Tiago da maçonaria. Oh, glória. Tira o Tiago. E nessa de eu orar por ele, como Deus é maravilhoso. Sim. O Senhor foi trabalhando em mim, Joyce. O Senhor foi, diante a minha oração por ele, me mostrando o amor dele, me mostrando os mistérios da palavra, o que é santificar, por que a gente precisa batizar, por que a gente tem que se separar das trevas. E aí foi acontecendo, Joyce. Pois 8 meses... o Tiago decidiu ir na igreja pela primeira vez. Oh, glória! 8 meses. 8 meses. 8 meses de oração. E foi aí que eu descobri que os pais dele, que já moravam em Londres, eram servos. Ou seja, não era só eu orando. Era a família também, os pais. Era uma família. E eu acredito que o Senhor nos colocou para cruzar esse caminho devido à oração mesmo dos pais. Claro. Porque o Senhor sabia, né, que eu queria agora servir a Ele. Então o Senhor preparou todas as coisas e o Tiago decidiu, sem nem eu precisar dizer. Eu lembro que um dia ele decidiu entregar todas as coisas da maçonaria e foram atrás dele. Eu estava em casa, era um dia de domingo. E ele virou e falou bem assim, não, eu não vou voltar porque eu conheci o verdadeiro Deus. Uau. Nunca mais ele voltou, Joyce. Isso é forte. 17 anos atrás, nós estamos falando aqui. Eu conheci o verdadeiro Deus. Uau. Nunca mais ele voltou. Que lindo. Nunca. E ele estava treinando para ser maçom. Quando Deus escolhe, né? É muito forte. Não tem, é o que você falou. E a palavra fala, a gente pode ir no fundo do oceano ou subir no mais alto monte, a gente não foge. Não. E o Tiago era um escolhido. E a nossa vida começou, como você me perguntou, a minha experiência, logo depois que ele converteu, ele veio embora para Londres. E a gente não veio juntos, né? Ele veio primeiro. E durante todo esse período no Brasil, eu me aproximei ainda mais do Senhor. Eu pregava para os jovens, a gente fazia visita, a gente evangelizava. Aí eu fui conhecendo dessa beleza de entregar a sua vida ao Senhor. Ai, que lindo. Joyce, a gente percebe que nada mais vale a pena sem o Senhor. E ele junto com você.
junto comigo, mas agora ele estava em Londres. E aí o Senhor já fez outra coisa na minha vida. Quando eu comecei, aí eu me batizei e ele aqui. Isso já tinha se passado 10 meses. Você morava com a minha mãe no Brasil, Guriri. Guriri. Vitória, pessoal, capixaba. Capixaba, gente, capixaba. Sim, Guriri. E o Thiago já tinha vindo para Londres, porque como eu te disse, os pais dele já moravam aqui. Sim. Já moravam aqui. Sim. E aí eu batizei, e aí eu lembro que o Senhor me chamou um dia, o pastor me chamou e o pastor falou assim: olha, irmã, o Senhor tá te mostrando que você é a luz da sua casa. E através da sua vida no altar, o Senhor vai salvar toda a sua família. Amém. E aquilo foi muito forte, porque eu falei, a luz da minha casa? Mas o que eu preciso fazer? O pastor falou, nada. Uau. Só continua servindo ao Senhor. Só que aí eu ia vir embora, né, Joyce? Como é que ia ficar tudo isso? Sim. Aí, mais uma vez, é o poder da oração. Porque em 2007... fevereiro de 2007 eu casei por correspondência. Uau! Porque o Thiago estava aqui. Sim, eu não podia vir sem casar, né? Já era batizada, então Sim. eu casei por correspondência e vim para Inglaterra em 2007. Quando eu entrei nesse Casar país. por correspondência funciona, viu, galera? Foi quando eu cheguei na Inglaterra, em fevereiro de 2007. E aí, minha menina, 19 anos. 19 aninhos. A gente nós comemoramos 2 anos de namoro, casei, vim pra cá, e aí foi quando a minha vida aqui começou. Cheguei aqui, não falava nada de inglês. Falei, Senhor, agora o Senhor precisa me ajudar aqui, desbravar esse mundo, porque a gente sem falar inglês, sem família, sem amigos, e não foi fácil. Mas assim, eu olho pra trás hoje e vejo que o Senhor foi fiel. Com certeza. Sim, essa foi a minha experiência com o Senhor. Que lindo. Sou mãe de um casal, que é o Caleb, né, de 8 anos, meu presente do céu, meu primeiro filho, e a Ana Liz, de 4. Já estamos casados, como eu disse, há 17 anos. 17 anos. É uma história, eu só tenho que agradecer. Eu acredito que hoje, né, Joyce, um casamento duradouro é milagre. É milagre. Tá? É milagre. Milagre. É verdade, com certeza. E eu acredito até que essa de você ser o pacificador é você colocar em prática os frutos do Espírito. Exato. Porque a palavra fala da Exato. mansidão. Exato. O homem em si, nós não somos mansos. Não. Né? A gente, ao contrário, a gente é muito egoísta, Sim. muito dono de nós mesmos, Sim. que é a famosa razão. Mas quando a nossa vida está no altar, nós precisamos estar atentos para o que você falou. Não, eu não quero brigar. Sim. Eu quero preservar. E a gente consegue, Joyce. É difícil? É. Principalmente nós mulheres, Sim. que temos vários temperamentos. Sim. Temos os dias que estamos Sim. super maus, porque estamos no nosso período. Sim, os hormônios. Né? E a palavra fala, né, que a mulher sábia é muito forte, Joyce. Edificar, se você for procurar no dicionário, gente, é uma palavra muito forte. Sim. Você ser edificadora do seu lar, como esposa, é muita responsabilidade. Mas a louca, ela destrói. Ela destrói lá. Então, casamento é mistério. E eu olhando pra mim há 17 anos atrás, eu aprendi e eu amadureci muito. Eu me lembro, convém falar muito, porque eu sou o que sou também devido aos meus pais. Sim. Infelizmente, eles não estão mais aqui. Eu já perdi os meus pais, meu pai e minha mãe. Depois a gente até pode falar um pouquinho disso. Sim. Mas aquilo que eles cultivaram no meu coração permaneceu. E eu me lembro, com 1 ano e meio de casado, foi a minha primeira briga com o Thiago. E a gente brigou e eu fiquei assim, Joyce, num estado que eu não queria mais. Sabe quando você se revolta? E você, 19 anos, eu falei, eu vou voltar pro Brasil, não quero mais saber de você. Isso aqui pra mim mesmo tá muito ruim, porque eu não falo inglês, eu deixei minha família pra trás, eu deixei minhas irmãs. E eu liguei pra minha mãe, eu já tava de mala feita, Joyce. E eu falei assim, mãe, você compra minha passagem aí, porque eu vou voltar pro Brasil, porque eu não quero mais. Aí ela, mas por quê? Aí eu contei. Eu briguei, isso. Não quero. Aí ela falou assim, filha, seu marido te bateu? Aí eu, não, mãe. Não, claro que não. Seu marido te traiu? Não, mãe. Não, então você não vai voltar pra casa. Eu não vou comprar passagem, não.
você se vira, resolve o seu problema com seu marido, porque homem é tudo igual. Casamento, você tem que aprender a amadurecer, você tem que saber ser flexível e saber muitas vezes recuar. Eu não aceito uma filha divorciada sem motivo, sem esses dois motivos. Se um dia isso acontecer, as portas da minha casa estão abertas. Mas briguinhas, boba, porque vocês são duas crianças, vocês se resolvem. E eu chorei, porque eu falei, mãe... E Joyce, eu agradeço a Deus por ela ter tido essa atitude, porque me ensinou que é realmente isso. Casamento é você não desistir. E é isso que o mundo faz hoje. É verdade. As pessoas não querem lutar, Joyce. As pessoas acham mais fácil você procurar um outro, né? Ah, pra mim esse não serve, não. Sim. E aí você vai nessa de procurar um homem perfeito que não existe, você se frustra, você perde a essência do que é um casamento estruturado, que hoje eu percebo que as dificuldades, as brigas, só me fizeram amar ele ainda mais. E me amar. Porque são as lutas que nos moldam, né, Joyce? Sim, é verdade. E hoje eu vejo que é impossível a gente viver num casamento sem briga. Não tem como. Impossível, né, Kate? Impossível. Você mesmo. É casada há muito tempo também, então você sabe do que eu tô falando. É o que você disse, não é um mar de rosa sempre. Não é nunca. Eu tenho, né, meu pastor de Londres, ele foi 16 anos o meu pastor Ademir. Sim. Um abraço pro senhor pastor Ademir, meu coração. Ele sempre falou em reuniões de casais que brigar, que é o que a Joyce falou, discutir, são apenas duas opiniões diferentes. Exatamente. Eu lembro que uma vez ele falou, eu gosto de chuchu. Minha esposa não gosta de chuchu. Eu cozinho chuchu, eu quero fazer minha esposa comer chuchu, por quê? É igual o David, ele não gosta de mandioca de jeito nenhum. É verdade, nem feijão, né, Joyce? E nem feijão. Nem feijão, uma brasileira. Meu marido é isso que meu pastor falou. Meu pastor falou, são opiniões e a gente quer mudar. Sim. Às vezes o nosso campo... E não é assim. Então ele falava, come o chuchu você, mas você não precisa fazer o seu esposo comer chuchu. Exato. Que nem ele falava também outros exemplos mais, coisa simples, igual eu dobro a roupa desse jeito. Ah, mas a minha mãe sempre dobrou desse jeito. Não, você aprende a... Não, são opiniões diferentes. É verdade. E a gente aprende a conviver com isso, né? O meu pastor e a esposa dele, a Denilze, eles me abraçaram, Joyce. Eu falo assim que eu fui aceita como filha e eu sou filha deles até hoje. Porque o pastor, quando ele chegou na igreja de Londres, pessoal, eu tinha acabado de perder meu pai, Joyce. Meu Deus. Eu cheguei em fevereiro de 2007 em Londres e isso também foi até uma outra experiência que eu tive com o Senhor, porque minha vida aqui estava muito ruim. Eu fiquei muito frustrada, Joyce. Eu não falava inglês. Sim. A gente chega aqui, a gente vai fazer limpeza. Sim. Eu não conhecia essa realidade. Sim. Eu limpava estágios. Aquilo era pesado, aquilo era difícil. Que estágio? Conta pro pessoal, o que é estágio? Pessoal, sabe os campos de futebol no Brasil? Esses campos enormes. Estádios. Eu pensei que você estava falando estágio de... Ah, não, eu falei errado. Não, estádios mesmo de futebol. Ah, meu Deus! Joyce, era um trabalho tão pesado, porque, pensa, esses jogos que você sabe como é aqui, superlotam. E você tem aqueles banheiros que ficam no estado. E esse era a minha função, era o meu trabalho. Então, uma menina que cresceu numa família classe média. Graças a Deus, meus pais tinham uma situação boa. Eu nunca precisei trabalhar assim, né, dessa maneira. Sim. Estudava, fazia pré-vestibular. Eu queria ser advogada. Queria ser advogada, sempre gostei muito de falar, muito comunicativa. Então, eu me cheguei nesse país... Sem falar a língua, limpando, banheiro. Ah, tem alguma coisa de errado? Não, pessoal, não tô falando isso. Eu tô falando que para uma jovem de 19 anos, ela lidar com essa realidade, foi um baque. Sim. Eu não deixei de fazer, mas eu fiquei muito frustrada. E eu me lembro num dia falando com meu pai. 6 meses eu já tinha de Londres. Eu falei, pai, eu quero voltar. Eu não quero ficar aqui, tá difícil. Sim. E eu lembro que meu pai, foi a primeira palavra do meu pai que assim, mexeu muito comigo. Meu pai falou assim, e era do estádio, eu tava limpando os bancos do estádio, falando com ele, um frio, os meus pés estavam congelando. E meu pai falou assim, filha, você não vai voltar não. Falei, mas pai, não, minha filha, você tá num país de língua inglesa, você tem um documento, você pode
usufruir de tantas oportunidades que eu nunca poderia te dar. Você vai ficar aí, você vai aprender essa língua e você vai crescer. E você só vai voltar depois de você ter tentado. E eu falei, mas pai, como eu vou aprender essa língua? Ele, você vai aprender sim. Eu não quero filha minha voltando pro Brasil sem ter tentado. O seu pai tá onde eu tô porque eu tentei. Foi fácil? Minha filha, foi muito difícil. Eu tomei muitos nãos. Seu pai passou fome, pois hoje eu sou um diretor da Volvo. Você vai conseguir. Você vai limpar ginásio, você vai aprender inglês. Você não tem dinheiro para pagar, você vai pegar um livro. Joyce, meu pai, ele me deu uma injeção de ânimo que eu falei, peraí, realmente, o que eu tô fazendo para mudar a minha situação? E eu lembro que isso era em junho, mais ou menos. E aí eu comecei a estudar em casa, pessoal, sozinho, aula de YouTube, ler, via série em inglês. E eu lembro que eu apliquei pro meu primeiro trabalho, que ia ser uma entrevista em inglês, para trabalhar em hotel. Sabe essas camareiras? Sim. Apliquei num hotel Radisson, um hotel enorme em Londres. Passei na entrevista. Pra mim, agora eu ia limpar quarto, uma diferença, né? Ixi. Almoçava no hotel, uma comida assim, ó. Já tinha ali um contato com a língua inglesa. Liguei pro meu pai. Pai, saí dos estádios. Meu pai viu minha filha. Esse já é o começo. E eu lembro que passaram-se 2 meses. Em agosto de 2007, eu limpando um quarto. Vem a notícia, Joyce. Meu telefone toca, minha mãe desesperada. Minha filha, seu pai sofreu um acidente. Nisso que a minha mãe falou, seu pai sofreu um acidente, eu desliguei o telefone e liguei pro meu pai, direto na caixa. Liguei de novo, direto na caixa. Nisso eu já tinha saído do quarto, eu já estava descendo as escadas do hotel, 10h11, eu quero falar com meu pai, o telefone liga de novo. Eu já estava perto da sala da minha diretora, da manager. De repente, meu tio, eu atendo, meu tio só foi assim, ó, direto. Meu tio falou, minha filha, seu pai sofreu um acidente, mas seu pai já faleceu. Ah, Joyce, olha, minha filha, mas aquele dia ali, eu falei, Senhor, eu me lembro assim que eu sentei na cadeira assim, mas eu desfaleci. Aí eu falei, pronto, agora, como eu vou fazer? E chorando, um desespero. E aí eu lembro que meu marido foi me buscar, me abraçou. Nessa mesma semana, meu pastor chegou na igreja. E eu lembro que antes de eu viajar, eu pedi oração. Eu falei assim, pastor, eu perdi meu pai. Eu não vou conseguir nem ver o enterro. E eu lembro que o pastor falou assim, nós vamos orar com você, minha irmã, mas lembre-se de uma coisa. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Sim. Um fio da nossa cabeça. Você orava pelo seu pai? Falava todos os dias. Então o Senhor sabia o que ia acontecer. E era o pastor Ademir. Aí ele orou comigo. Eu fui pro Brasil. Achei que eu não ia voltar. Achei assim, agora eu vou embora. Tiago vai embora. Meu pai morreu. Pois com 2 meses de Brasil, o Senhor falou comigo, você vai voltar e eu quero te usar naquele país. Amém. Você vai ser um vaso. E para ingleses. O Senhor não fala nem inglês. E voltei. E aí o pastor me abraçou, virou meu pai, uma menina. E eu agradeço muito a Deus por colocar nas nossas vidas pastores, pessoas, Joyce, que nos amam, que são assim ministradores disso aqui, ó, da palavra. Porque, pessoal, olha, a gente só consegue viver as adversidades da vida com isso aqui, ó, com a palavra. E eu voltei, e aí foi quando eu comecei a aprender mais a língua, já não queria ser mais advogada. Quando eu voltei, o Senhor me levantou para o trabalho das crianças. Tão novinha, eu trabalhar com criança. Ela vai contar a história dela, das crianças. Mas tudo começou e, gente, estou muito emocionada de lembrar da fase do pai falando, incentivando. E assim, é forte. É muito forte. E, desculpa, Kate, cortar, é porque não. Eu fiquei mais emocionada que você ainda, eu acho. Falar de pai pra mim é muito forte, né, Jó? Né? Eu também perdi o meu pai recentemente. Tem muito poder a palavra. É emocionante, né? Eu sempre falo, Joyce, que eu acho que meu pai, ele de alguma forma, ele meio que sentia que ele ia partir. Eu acho até que foi algo assim que ele teve certeza de passar essa mensagem pra mim antes dele
se for dele ir, né? Porque 2 meses depois meu pai já não estava mais aqui. E essa palavra que ele me deu durante o meu trabalho, ela surtiu na minha vida de uma maneira assim, como eu disse, foi uma injeção de ânimo. Sim. E eu consegui encontrar forças para que nesse país eu continuar. Sim. E como eu estava falando para você, quando eu voltei do Brasil, logo depois eu fui levantada para trabalhar com crianças. Ensinar a palavra. Ensinar Noé e a arca, né, Davi, o gigante. Sim. E eu comecei a fazer esse trabalho com as crianças, Joyce, e eu fiquei assim, apaixonada. Eu descobri uma paixão. Eu falei, gente, eu amo ensinar as crianças, eu amo esse ambiente com as crianças ali cheio de perguntas, sorrisos. Eles são tão assim, inocentes, né, Joyce? E eu comecei a perceber que nós, adultos, nós temos uma... Gente, é tão forte o poder que a gente tem na vida de uma criança, Joyce. Uau. Porque elas são como uma esponja, elas estão absorvendo tudo em nossa volta. Sim. Então, tudo que você for ensinar, elas vão aprender. Uhum. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu quero fazer isso, minha profissão. E foi aí que eu comecei a estudar o inglês, porque eu falei, eu quero trabalhar com crianças. Eu acredito que o Senhor me colocou nesse trabalho para eu trabalhar com crianças. E aí se passaram o quê? Praticamente 6 anos, eu aprendi essa língua. Eu lembro que a primeira vez, Joyce, que o meu pastor Ademir, novamente, ele me chamou e ele falou, olha, a gente vai fazer um seminário, que é uma evangelização, um dia de aprendizagem com as crianças, e eu quero que você entregue a mensagem, mas a mensagem vai ser em inglês. E eu, mas pastor, em inglês ele é, porque nós vamos ter visitantes, e você já fala inglês. Eu falei, mas pastor, algumas palavras eu falo errado, eu pronuncio. Ele falou, não tem problema. Você tem coragem? Eu falei, tem. Eu vou. E assim, eu fui tensa, quase dando dor de barriga, mas eu entreguei aquela mensagem inteira em inglês. E pra mim, foi assim, pessoal, eu lembrei tanto do meu pai, que eu falei, eu consegui. Eu aprendi a língua e eu tô realizando a obra, sim, que era aquilo que o Senhor tinha falado lá atrás. Sim, sim. E aí eu lembro que se passaram mais uns 2 anos, eu engravidei do Caleb. E eu falei, não, agora eu vou procurar uma faculdade. E eu quero entrar numa faculdade para trabalhar com criança. Uhum. E aí eu lembro que eu fiz um teste para uma faculdade que eu queria, que era o curso que eu queria, que era a primeira infância. Tava orando já o Senhor, mas eles não me aceitaram. Eu lembro que no dia da entrevista a mulher sentou comigo, ela falou, olha, você ouve bem, você entende bem, mas a sua escrita, você não tem o inglês suficiente, a gente não pode aceitar você. E eu liguei pra minha mãe chorando, muito triste, porque era o curso que eu queria. E a minha mãe falou, não, você não vai parar aí não. Esse não é um não que você vai ter que usar esse não pra continuar. Continuar, você vai procurar outra faculdade, você vai estudar, faz o que for preciso, mas não desiste. E você sabe que hoje é o quê? Tem já quase 6 anos que eu me formei. Eu tô lendo um livro do Rick Chester, todo mundo já deve ter falado do Rick, ele é sensacional, sim, ele era o vendedor de água na praia, hoje tem aí mais de 1 milhão de seguidores. Gente, o livro dele é sensacional. Rick, ó, quem sabe ele vai ver seu podcast. Né? Quem sabe? E o Rick, sabe o que ele fala, Joyce? Na capa do livro dele, assim, logo quando você abre, ele fala assim, eu sou o resultado de todos os não que eu recebi durante a minha vida. Que forte. Ele é o resultado. Muito forte. E é realmente isso, pessoal, porque eu lembro que aquele não, eu fui pra casa, eu procurei um college, o college me aceitou. Eu comecei, não sabia onde ia me levar. Comecei a estudar pra Foundation in Social Care, sim, que é serviços sociais. Sim. 2 anos de college, a minha professora falou, olha, a gente vai receber 3 faculdades aqui, sim, porque vocês podem sair daqui direto pra faculdade. E aí vocês vão escolher. Vocês vão ouvir essas 3 pessoas palestrarem, os cursos que estão abertos, e você pode escolher qualquer um do curso. Mas vocês têm que ter uma média de 60 nos exames. Eu já tinha. Aí naquele dia eles foram, fizeram todas as apresentações da faculdade. E imagina, Joyce, lá estava a faculdade que me deu o não. O curso que eu queria ter feito. Gente, eu chorei, mas aquele dia eu chorei de alegria. Porque eu fui nessa mulher que deu essa palestra, ela falou, sim, você tem todos os requisitos para fazer o curso. Sim.
Sim. Você pode começar ano que vem. Que bênção, Mas uau. eu chorei. Eu falei, esse Deus. Esse Deus, ele abre todas as portas. Não era a hora ainda. Não era a hora ainda. E eu cursei 4 anos de primeira infância, me tornei, né? A gente chama aqui de bacharelado, então eu sou bacharel em primeira infância, sou especialista em primeira infância, de 0 a 5 anos. Esse é hoje o meu dever, a minha paixão. Eu acho que família é tudo, Joyce. Sim. Tudo se aprende na infância. Hoje eu já faço meu mestrado em psicologia porque eu quero trabalhar com famílias. Sim. E foi aí que surgiu o Spacecraft. Spacecraft. Desculpa. Spacecraft. Spacecraft, gente. Fala pra gente do Spacecraft. O Spacecraft é o meu bebê. O Spacecraft, essa palavra significa construção, tá? Aham. E a infância, ela é isso, ela é construção. Sim. Pra vocês aí que não conhecem, eu tenho uma página no Instagram, que é Segue ela. spacecraft.childhood. Você pode me seguir lá. Sim. São conteúdos pra primeira infância. E Joyce, a minha visão é uma só. Construir a infância do seu filho. Porque se você não construir, você vai dar pra ele, proporcionar pra ele algo que não vai ser o que ele precisa. A infância, ela é tudo. Você lembra da sua infância? Lembro. Você lembra de momentos com seus pais? Não muito. Só que eles estão no seu subconsciente. Você sabia, Joyce, que existem traumas da infância que a gente vai ver o resultado dele quando nós somos adultos? Pessoas que, por exemplo, se você teve uma família que constantemente falava pra você, você é preguiçoso, você é lerdo, você cresce com aquilo tão forte dentro de você que você acredita. Quando eu era criança, eu era roeira mesmo, eu gostava muito de rua Sim. e eu nasci em uma cidade pequena, onde eu gostava de estar na rua e muitas vezes as pessoas falavam assim pra mim, essa menina não vai ser nada, essa menina vai ser ninguém na vida. Tá vendo? Desse jeito. E você lembra disso? Claro que lembro, Porque porque não foi uma marca. pessoa só. Não foi uma pessoa só, foram várias pessoas. E os de fora ainda, né? E hoje eu posso ter passado por muitas coisas na minha vida. Mas outro dia uma amiga minha, a Cirlei disse, beijo pra você, te amo, amiga. Ela é de lá dessa cidade. Sim. E ela, quando eu era pequena, ela abria a porta da casa dela, muita gente, né? Eu era muito assim, do jeito que eu sou hoje, chego na casa das pessoas, faço, mas ela era uma pessoa assim que ela me recebia bem na casa dela. E ela me entendia. Já morou fora, em cidade grande, e sabia que eu era apenas uma menina, né? E me entendia e nunca me julgava por ser quem eu era. E hoje ela olha pra mim e ela fala assim, amiga, eu olho pra você e olha o que Deus fez na sua vida, né? Ninguém dava nada por você. Hoje você é uma mãe de família, casada. Você mora na Inglaterra. A Inglaterra é um sonho pra muita gente. Claro. Eu passei por poucas e boas na vida. Eu acredito. Passei em buracos fundos, mas eu me reergui, porque assim como a Kate, o Senhor, ele tinha um plano na minha vida. E desde pequenininha. Kate, fala um pouquinho para as mães que é uma área assim, que eu vejo que as mulheres perguntam bastante para você lá no Instagram, essa questão de às vezes não saber dividir o tempo, não saber cuidar de você e do seu filho. Você viu, né? Às vezes a gente fica até meia-noite para ter um tempo pra gente, para cuidar. Importante, gente, presta atenção nisso que a Kate vai falar agora. É muito importante. Nós precisamos entender os nossos filhos. Fala. Acredito que o seu podcast ele vem com essa função, né, Joyce? Ele vem mostrar para todos esses ouvintes aí fora que a gente consegue. Sim. Não importa o seu passado, não importa o que você enfrenta, com Deus você consegue ser aquilo que você quer. E eu até digo que assim, a família, né, Joyce, ela tem se corrompido. Hoje são poucas as famílias que preservam aquilo que é a essência, aquilo que Deus fala na palavra. E olha, os filhos, eles estão crescendo com essa mesma crença. Sim. Casamentos que não dão certo. Sim. Famílias, às vezes, ali entregues aos vícios.
falta de amor. Hoje a internet, né? Ela é viciante, as informações estão aí, jogos. E os nossos filhos estão crescendo no meio de tudo isso. E é isso que eu quero que o Spacecraft venha atuar. Sim. Nessa questão de que você vai ser mãe. Vai. Mas se preocupe com a infância do seu filho. Sim. Se preocupe com aquilo que emocionalmente você está passando para ele. Maternidade, a gente até aprende isso na psicologia. A maternidade, ela é se doar. Sim. Tá? Você vai ver que você começa ali na gravidez, já, né, dando uma vida dentro de você. Deus dá o fôlego, mas é você que vai gerar. Sim. Então já é uma responsabilidade muito grande. E depois daquilo ali, você coloca um filho no mundo e é tudo você. Sim. O seu marido ajuda de vez em quando, mas é você que vai amamentar, é você que vai perder a noite de sono. Só que, pessoal, eu até dei um workshop esses dias, a Joyce até foi. Verdade. Antes desse cuidado do filho, você precisa cuidar de você. Sim. Principalmente emocionalmente falando. Sim. Então, eu acho assim, Joyce, que a minha primeira instrução aqui hoje é você se dedicar um tempo pra você. Sabe, eu até uso aquele exemplo do avião. Se o avião tá ali, né, passando por uma turbulência e você precisa colocar a máscara, você tem que fazer o que primeiro? Colocar a máscara em você. Não adianta você correr pro seu filho, porque se você não estiver bem, você não consegue colocar a máscara nem nele. Sim. Então a maternidade, ela é isso. Você precisa também aprender a olhar por você. Então é colocar também responsabilidades em cima do seu companheiro, Sim. ter uma amiga, conversar, pedir ajuda. Joyce, informações, buscar por informações. O seu filho, ele não precisa de você 24 horas por dia. É lembrar que você também é uma pessoa que precisa cuidar de você. Sim. Eu falo até que na maternidade você precisa buscar um balanço. E você só consegue isso com uma rotina, tá? Então o meu conselho é, desde cedo, insira uma rotina. Deixe claro que você, quando o seu filho dormir, você não vai correr e lavar uma louça, trocar um forro de cama, arruvar uma casa. Não, você vai sentar. Faça uma refeição, toma um café, chame uma amiga. Você gosta de assistir uma TV? Assista uma TV. Porque você está cuidando do seu emocional, Joyce. Porque muitas vezes nós nos tornamos escravos de nós mesmos, né? É porque existem muitas cobranças, né? Você não quer ali que, igual assim, né? O marido vai chegar, mas eu não fiz comida, as louças estão ali. Há muita cobrança na vida da mulher, porque é o nosso dever, tá certo? É o nosso dever. Mas antes de todo o dever, emocionalmente falando, cuide de você. E hoje essa vai ser a doença do século, tá, Joyce? Sim. Aqui na Inglaterra, não sei como tá no Brasil, a gente tá fora do Brasil há muitos anos. Sim. Mas vocês podem falar, pode comentar aqui, né, no YouTube, quando vocês assinarem no Ativado Desativado. Mas aqui o NHS, ele não dá conta. Não dá. De tantas famílias que estão na famosa mental health. Sim. O Brasil também tá do mesmo jeito, principalmente agora depois da pandemia. Você vê que tem muitas pessoas procurando por ajuda. Você vê quantas mães não te procuram por ajuda, quantas crianças precisam de ajuda, quantas famílias você tem ajudado esses dias. E sabe o que acontece, Joyce? Além dessa parte da mãe, hoje nós estamos num mundo muito capitalista. Sim. Então é um mundo que ele te força a correr. Sim. Então você coloca o seu filho na escola, ele tem que ser o melhor da turma. Uau. É sempre assim. Não, ele tem que se destacar. Falando, o mundo, ele te força a correr. As faculdades hoje, elas têm cotas, Joyce. Ou seja, se você não tiver no subject, né, na matéria, biologia, 9,5, você não entra em Cambridge. Né? Aí você pensa quantos jovens passam noites em claro para conseguir um 9,5 em biologia para entrar em Cambridge. Mas por quê? Não é porque Cambridge é uma faculdade que eles querem. Às vezes eles querem estudar uma lá em Southampton, mas é porque a Cambridge é a que se destaca. Não, você fez Cambridge, profissionalmente você vai ser um profissional. Pessoal, isso não tem nada a ver. Joyce, isso é um engano. É o que eu tô dizendo, é um mundo capitalista que faz você pressionar o seu filho, que te pressiona. Não é isso, tá? Os nossos filhos hoje, eles precisam aprender, sabe o quê, Joyce? Resiliência. Sim. Ao invés de você estar preocupado se o seu filho de 8 anos de idade, que é o que eu passo com meu filho hoje, tá tirando 8 no spelling, ou não é o último da turma, pergunta o seu filho se ele faz amigo na escola. Tá, Joyce?
Pergunta ao seu filho se ele se expressa emocionalmente falando. Se o seu filho chega pra você e fala assim, mãe, eu tive um dia ruim. Em vez dele dizer pra você assim, mãe, fui o melhor de matemática. Você sabe por quê, famílias? Vai chegar lá no futuro, se o seu filho for para uma entrevista de trabalho com a faculdade de Cambridge, sendo o melhor da turma, e a companhia virar para ele e falar, não, você não tá entre os escolhidos, o seu filho, ele vai, é até forte dizer isso, mas terminar tomando um remédio, se jogando de um prédio, que é a realidade de hoje. Desculpa falar, mas por que os níveis de suicídio só aumenta, Joyce? Crianças, às vezes, de 17 anos de idade, que têm a vida toda pela frente. Eu encho assim, sabe? Eu fico muito emocionada, porque eu passei essa experiência com a minha irmã. Minha irmã veio fazer um estágio aqui na Inglaterra. 2 anos, 16 anos de idade. A melhor amiga dela de turma queria entrar para o subject de música. Ela queria se destacar em música. Não conseguiu passar. Diante de uma... Eles fazem, tipo, não é uma competição, mas você faz uma performance e eles têm que dar notas. Sim. Ela não passou e ela simplesmente tirou a vida dela no outro dia. Deus, eu passei isso com que forte. Então você vê, assim, como que a cobrança, ela tá grande. Então você, mãe, você, pai, vó, você que tem uma criança em casa, você tem que passar pro seu filho amor. Você tem que falar assim, filho, você não precisa ser o melhor. Você só precisa amar o que você faz. Não, mas meu filho tem que ser doutor. Mãe, o que o seu filho quer ser? Ah, não, mas meu filho quer ser quer trabalhar com IT. Abraça o seu filho. Sabe por quê? Ele vai trabalhar com IT, ele não vai ser um doutor, mas ele vai ser feliz. Sim. Ele vai ser cheio de segurança, ele não vai, diante das adversidades da vida, se frustrar. A ponto de terminar a própria vida. Não, ele vai lidar com as dificuldades. Então, mães, esse é o meu recado. Antes do seu filho ser o melhor da turma, não, que ele faz todos os esportes, ele se destaca. Joyce, é muita cobrança. Joyce, às vezes eu vejo na fila da escola as mães discutindo. Não, mas por que o seu filho não está conseguindo? Não, find um tutor. Não, vou te indicar um tutor, uma criança com 8 anos. Aqui você sabe, eles passam 6 horas na escola. 6 horas. Aí chega 3h30 e você vai colocar ele com a professora para ele aprender matemática. Não, coloca no Sudoku. Sudoku, para quem não sabe, é um programa puxado de matemática. São 1 hora de matemática para ele se destacar. E o amor, né? Jesus. Isso fica para depois. E eles se destacam agora e se perdem lá na frente. Se perdem, Joyce. Sabe por quê? Porque está perdendo a infância. Exatamente. E o correr lá fora com os pés descalços, Joyce? Que não tem. Que nem a gente vê o Ben pegando a bicicleta dele. Isso é infância. Por isso. Não tem volta, tá? Não tem. Eu preciso deixar claro aqui que ele pode até fazer terapia com 12 anos de idade, você colocar num psicólogo. Mas não tem volta. Isso não é eu, pessoal, não é a Kate que tá falando. Isso é cientificamente comprovado, Joyce. Isso foram testes. Depois de 6 anos do seu filho, que são 6 primeiros anos, se você não fez attachment, que é relacionamento, se você não criou esse vínculo afetivo, você não cria mais. Por que as crianças adotivas, quando elas fazem, não sei, 20 anos, 17 anos, que elas querem conhecer os pais, elas nunca vão deixar de ver a mãe adotiva como mãe ou pai? Porque o vínculo já foi feito. Ela pode até saber que fulano de tal é mãe dela, mas não vai ter o mesmo vínculo. Estávamos falando sobre isso outro dia. Não vai ter o mesmo vínculo. Não tem, não adianta. Porque mãe é quem cria. Quem cria. E diante desse mundo hoje que tá aí te pressionando, né? A faculdade, a profissão do século. Não, mas que ele tem que fazer o IELTS. Aqui é assim, tá, pessoal? Aqui é muito competitivo. Aqui a sua criança, ela começa, para você que não tem noção, o sistema de ensino na Inglaterra, já no Year 1, a sua classe ela já é dividida. No primeiro ano, né? A, B e C. A são os que estão lá na frente, B é os que estão no médio, C os que estão atrasados. Ou seja, a competição ela já começa dali. Só que você não precisa aflorar isso no seu filho. Meu Deus. Não precisa. Forte. Você precisa aflorar no seu filho, sabe o quê? Meu filho quer desenhar? Chegou da escola, você quer brincar? Você quer correr ali fora? Vamos dar uma volta no parque? Senta aqui com a mamãe.
Vamos conversar, vamos jogar. Não fica perguntando só de escola, não. Eu não tô aqui dizendo que escola não é importante, Joyce. Sim. É. Mas tenha um balanço. Porque a infância ela vai passar. E ela passou aquilo que a gente chama da base. Acabou. Se você não formou... Eu já vi pessoas que... Acho que eu não faço. Não faço. Não. O que acontece? Quando você mora em país de primeiro mundo, você tem acesso... Um acesso melhor às coisas. Mas também você pode destruir a vida de alguém muito rápido também. Com esses exemplos que a Kate está falando, né? Aqui os nossos filhos podem, o meu marido trabalha, o marido dela trabalha, ela trabalha, eu trabalho, então assim, a gente consegue viver bem, consegue pagar uma aula para os nossos filhos, uma aula extra, levar na piscina, levar uma música, fazer alguma coisa. Mas tem gente que exagera e isso acaba acontecendo, o que a Kate está dizendo. E Joyce, não tem volta, tá? Não tem, eu preciso deixar claro. Vi pessoas que a criança chega da escola, mal consegue lanchar e já vai fazer todos os deveres. Assim. Eu acho um exagero, você me desculpa, mas tá? assim. Você me desculpa se você faz, mas eu acho um exagero. A minha filha chega da escola, ela já vai logo a brincar, porque não quer nem comer. Tá? As nossas filhas são amigas, elas brincam demais da conta. Aqui é uma gastação de LOL, pintura, que é pra imprimir toda hora. Mamãe imprime, aí chega a filha da Kate, titia, eu quero esse, uma quer LOL, a outra quer flores, fica pintando, gente, brincando. Elas têm prazer de pintar, porque elas estão brincando. Sim. E é uma coisa que elas vão levar pra escola e vai fazer com excelência, porque elas fazem em casa. Desenvolvem coisas que na fase adulta, a criatividade, sim, o poder de escolha, sim, não, eu quero sim, pintar. Sim. Ontem elas estavam brincando, você quer coisa mais linda, Joyce? Eu entrei dentro do quarto, tava as duas, cada um com um bebê, uma imitando que o bebê tava chorando, a outra, não, tá com a mamãe tá aqui. É o que elas têm recebido. Sim. Isso que as crianças precisam crescer com essa certeza. Não, a minha mãe tá aqui pra mim. Sim. Eu posso contar com ela. Que lindo. E você olha pra criança, você vê a cópia dos pais. Não adianta. Tem gente que fala assim pra mim, eita, mas essa menina é dengosa. É dengosa mesmo, porque eu dengo, eu mimo, eu beijo, é bebê de mamãe. Gente, e ela cresce se sentindo amada, ela cresce se sentindo, sabe, protegida, né, Kate? É isso mesmo, e vai contar com você sempre. Eu sempre falo assim, é uma das coisas mais importantes, mais uma dica que eu vou finalizar do Spacecraft, tenha um momento de uma refeição, a família junta. Sim. Porque nesse momento, sem TV, sem telefone, desliga tudo. Senta, 20 minutos, meia hora, uma refeição. Muito importante. O seu filho, nos primeiros anos de vida, ele vai falar, como as nossas filhas, né? Ah, mãe, hoje lá na escola eu brinquei com massinha de modelar. Minha amiga me pediu um pedaço, eu dividi com ela. Aí você acha assim, uma coisa simples, né? Mas é isso que há 10 anos mais tarde, a sua filha vai sentar na mesa e vai falar assim, mãe, um menino na minha escola hoje me ofereceu droga. E eu disse não. Porque ela vai entender que ela pode dialogar. Ela pode dizer pra você o que se passa dentro da escola, porque desde cedo você queria ouvir. Sim. Ah, mas meu filho não se abre comigo. Claro, você cultivou isso. O frio, gente, então elas têm o uniforme com manguinha, só que eles são ingleses, então eles não sentem tanto frio assim dentro da sala de aula. E ela tinha passado por uma cirurgia recentemente, né, Kate? Eu peguei e coloquei uma blusa dessa aqui nela. Pela segunda vez, ela, não, mãe, eu não quero. Eu, filha, mas por que a mamãe quer te proteger? Ela falou assim pra mim, mamãe, porque ficam rindo de mim lá na escola. Eu falei assim, mas como assim, filha? É só você que usa, ela é. Aí eu parei de colocar. E eu achei assim, meu Deus, você tá vendo, gente? É muito importante. O que aconteceu? Eu poderia estar fazendo a minha filha passar por uma situação porque eu não conversava com ela. Sim. Mas eu perguntei, filha, por que ela me respondeu e eu pude resolver a situação. Ou seja, ela se sentiu confortável em dividir com você a emoção dela. Ela não estava se sentindo. Isso é muito importante. E eu achei assim, meu Deus, você tá vendo, gente? É muito importante. O que aconteceu? Eu poderia estar fazendo a minha filha passar por uma situação porque eu não conversava com ela. Sim. Mas eu perguntei, filha, por que ela me respondeu? E eu pude resolver a situação. Com certeza. Né? Eu sempre costumo dizer, a minha mãe, ela era minha melhor amiga, Joyce. A minha melhor amiga. Mas por quê?
isso foi cultivado desde novo. Sim. Eu sabia que eu podia contar com ela. Sim. Desde novo, ela demonstrou pra mim essa confiança. Eu tô aqui, você pode me dizer, a gente vai passar pela situação juntas. Sim. E isso é maravilhoso. Hoje eu não tenho mais a minha mãe e eu, às vezes, é difícil. Imagina. Porque eu queria poder dizer pra ela, como eu sei que você também, coisas que a gente hoje vive e eu sinto muita falta. Mas, graças a Deus, emocionalmente falando, ela me preparou para viver sem ela. Sim. Ela me preparou. Ela me disse que um dia ela não estaria mais aqui. E eu iria precisar ser uma mulher forte. E graças a Deus que ela fez isso comigo, porque eu consigo ser essa mulher forte, mesmo com a ausência dela. Dói, mas ela deixou uma estrutura firme. Glória. A infância é tudo. Todo mundo que você chamar no seu podcast, que você conversar, você pode fazer essa pergunta. Sim. O que você lembra da sua infância? E você vai entender como que a infância ela tem um poder dentro da gente. Vamos dar um Prazer. tempinho pra gente. Foi um prazer. E isso aqui é um sucesso. Eu já quero compartilhar com várias pessoas, porque tudo que edifica, a gente tem que dividir. É verdade. Né, Joyce? É verdade. E muito obrigada mais uma E a vez. sua história edifica muito. Sucesso. Não, linda Linda demais. A gente vai trazer elas, né, pra fazer. Então, nós A Joyce disse fazer que... um podcast aqui, elas, e trazer o Cacá também, que Cacá é a coisa mais linda dos olhos. Não sei como vai ser isso não, mas vai funcionar. Mas a gente vai fazer assim Um abraço. Até a próxima, um grande beijo. Siga-nos, por favor, aqui no Instagram, no YouTube. E segue, por favor, minha amiga Catiúcia do Carmo, Kate do Spacecraft. Vou deixar aqui para vocês tudo bonitinho. Segue ela. Ela dá muitas dicas diariamente. Ela tem muito conteúdo maravilhoso. E você, papai e mamãe, se tiver precisando de ajuda, pode mandar um direct para ela, tá? Obrigada. Bye, bye. Até a próxima. Pessoal, até a próxima. Tchau.